Antes de mais nada, obrigado, Igor, do convite, obrigado ao pessoal da Braspag e da Cielo por terem aberto as portas para a gente começar a falar sobre isso e tentar trazer essa mensagem de inteligência artificial, machine learning, enfim, e todo esse hype que está acontecendo. A ideia dessa apresentação é a gente trazer uma visão um pouco mais direcionada e não tão de hype ou de valores não tangíveis para a gente, seguindo numa linha de inteligência artificial e machine learning. Só para me apresentar, meu nome é Diego Nogari, eu faço parte desse programa MVP que o Igor comentou. Eu já estou há 10 anos no programa, entrei lá atrás na audiência ou na tecnologia de SQL Server, e aí foi evoluindo o programa, algumas mudanças aconteceram, e eu passei a fazer parte do programa dentro dessa audiência de inteligência artificial desde julho do ano passado. Por enquanto, ainda sou o único aqui no Brasil, mas com certeza agora no meio do ano algumas outras pessoas entrarão para isso nessa audiência também, que tem mais gente gerando e produzindo conteúdos relacionados a isso aqui no Brasil. Então essas pessoas também provavelmente passarão a fazer parte dessa tecnologia junto comigo aqui nesse programa dentro da Microsoft. Eu também faço parte do PAS, que é uma sigla, né? É um acrônimo de Professional Association for SQL Server, e atualmente eu estou numa posição de diretor lá dentro, respondendo à comunidade global. Principalmente ambiente Microsoft, mas também algumas outras coisas, e agora que a Microsoft está entrando nessa questão, nessa seara de software livre e open sources e por aí vai, a gente está nessa frente também. Profissionalmente eu trabalho para a Lambda, eu tenho o desafio, o papel de cuidar da área de dados lá dentro, então a gente tem uma equipe focada em entregar projetos e algumas outras frentes relacionadas a dados, então é isso que eu faço normalmente no meu horário comercial. À noite eu dou aula em algumas instituições de ensino aqui em São Paulo, em programas de pós-graduação, como o Mackenzie, a FIAP, e acabo levando essa mensagem para lá. Como foi colocado lá no começo da apresentação, a ideia disso não é ser um monólogo, tá? A ideia, quando o Igor falou para a gente discutir, era que a gente conseguisse, de fato, trazer assuntos e conversar sobre isso de uma forma que a gente pudesse interagir e tirar dúvidas de vocês. A palestra está falando aqui sobre inteligência para o seu negócio, né? Inteligência artificial para o seu negócio. Então tragam, se tiverem dúvidas, se tiverem alguns assuntos para a gente conversar, a gente tem 1 hora para bater esse papo aqui. Depois disso, algumas pessoas parece que têm que ir embora, mas a Letícia e eu estaremos aqui, caso vocês queiram conversar, trocar alguma ideia sobre isso, fique à vontade, a gente vai estar por aqui, beleza? A proposta dessa apresentação eu dividi em 3 tópicos. O primeiro deles, a gente vai falar sobre o processo de aquisição do dado, escolha do algoritmo de machine learning e, por fim, falar um pouquinho de AI e serviço cognitivo, uma plataforma que hoje está em nuvem, que a gente consegue interagir e consumir como serviço tecnologias e facilidades de inteligência artificial. Vamos lá, o processo de aquisição do dado, aquisição desse elemento para a gente. Tudo que a gente está falando de inteligência artificial, ela se baseia principalmente em dados. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes o nosso dado está ruim, o nosso dado está sujo, o dado está terrivelmente mal organizado ou mal adquirido e isso impacta negativamente na forma como nós tomamos decisões. Se eu tenho um dado ruim de entrada, eu tenho um dado ruim de saída. É um tal do GIGO, né? Garbage in, garbage out. Então, pensando por esse cenário, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes acabam acontecendo fusões de empresas, acabam acontecendo compras de algumas soluções que trazem dados já para o nosso domínio, para a nossa estrutura, e às vezes a gente tem que adquirir ou tem que ajustar aquele dado para que aquilo faça parte de um cenário real para a gente, né? Então a gente vai tentar desmistificar algumas coisas com relação a isso durante a apresentação, mas, de novo, caso alguém tenha algum ponto, levanta a mão, a gente leva o microfone, vocês tiram a dúvida e a gente tenta resolver aqui, beleza? Então vamos lá. Essa imagem rodou rede social a rodo esses tempos atrás. Alguém nunca tinha visto essa imagem aqui? Tá, tem uma galera que nunca viu. Da galera que viu, alguém entende essa imagem? Ou só é bonitinha?
Nas primeiras vezes que eu comecei a ver, eu achava só bonitinho. Eu falei, puta, mas deixa eu entender o que é isso aqui, cara. Deixa eu tentar entender o que está falando isso daqui. Porque, pô, eu trabalho com dados, o negócio está falando de dados. Deixa eu tentar entender. Então, olha só. Pega essa primeira coluna que está escrito data, ou dado, né? Desse cara, o que vocês conseguem entender daqui? Alguém? Alguma ideia? O dado, pra gente... O dado... Volta, sem spoiler. O dado pra gente é uma informação inerte, é uma informação estéril. Se eu viro para vocês e falo 40, o que é 40? É um dado, beleza, é um número. Mas o que é isso? Puta, pode ser um monte de coisa. O dado em si pode ser um monte de coisa. Quando eu passo dentro dessa jornada para um passo seguinte, eu avanço um elemento nessa minha brincadeira, dessa jornada, eu entro nessa segunda coluninha, que é a coluninha de informação. Quando eu atribuo algum tipo de evidência, algum tipo de contexto para aquele dado, ele passa a ser uma informação. Eu viro para vocês e falo, temperatura 40. Aquele 40 que era um dado, ele passa a ser uma informação que agora é temperatura. Essa temperatura, ela tem um conhecimento, ela tem uma evidência em si que todo mundo tem a mesma ideia macro sobre esses 40. Esse 40 pode ser, essa temperatura de 40, pode ser uma coisa boa para umas pessoas, uma coisa ruim para outras. Dependendo do contexto que nós estamos falando, isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Para você, quando você olha a temperatura 40, cada um de nós pode ter um tipo de abordagem, um tipo de sentimento diferente para aquela temperatura 40. Mas todos estamos sabendo do que está falando. Todo mundo sabe o que é a temperatura 40. Isso leva para a terceira coluna, que é a parte do conhecimento, que é onde a gente entra e fala, olha, com a minha bagagem, essa temperatura 40, atrelado a esse outro contexto, ela faz muito sentido, isso aqui ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Por exemplo, estou falando de temperatura da água do banho que eu tomo lá toda noite, ou toda manhã, ou de sábado, sei lá. Ali no meu conhecimento, a temperatura de 40 graus para eu tomar meu banho aos sábados é uma temperatura que para mim é agradável. Para minha esposa pode ser a mesma temperatura, moramos na mesma casa, mas para ela a temperatura ainda está baixa. Para ela quer colocar uns 42 graus lá, que sai pelando, enfim. A gente tem formato, tem culturas e conhecimentos diferentes para atribuir aquela informação. Ou, vou trazer um outro exemplo. Se eu falar para vocês que 35 graus para a temperatura ambiente, para mim é uma temperatura extremamente quente. Eu levo isso para o Nordeste, os caras dão risada, falam, 35 graus. Para mim está ok, está super amena a temperatura. Por quê? O reconhecimento, a cultura, o conhecimento atribuído àquilo é diferente. Quando a gente passa para a quarta coluna, que é a coluna dos insights, coluna de ter alguns cliques, fala, putz, eu sei, Diego, que temperatura de 35 graus, para mim, temperatura ambiente de 35 graus, ela é uma temperatura quente. E eu passo mal porque eu tenho pressão baixa, então eu já tenho insights, falo, puta, eu não posso ficar em lugares onde a temperatura esteja abaixo, acima de 35 graus, porque isso vai me prejudicar, eu vou ter uma queda no meu desempenho. Porque eu tenho pressão baixa, começo a ter uma cadeia de eventos acontecendo que impactam naquele negócio, né? E por fim, a gente chega até o momento da sabedoria, que é o momento onde eu junto todas essas coisas dessa minha jornada e falo, olha, eu sei que 35 graus na minha temperatura, para mim, é uma temperatura ruim, porque eu passo mal. Se eu for comprar um carro, eu vou comprar um carro com ar-condicionado, porque onde eu moro a temperatura é extremamente alta, eu posso estar dirigindo, a minha pressão baixa, eu posso bater o carro e morrer. Estou extrapolando, né? Não sei se vai fazer tanta falta, mas enfim, é um problema que para mim é muito grande, se caso acontecer um problema desse. Agora, levem esse mesmo contexto, essa mesma história, para um problema que vocês entendam como sendo real da vida de vocês. Trazendo alguma coisa aqui sobre pagamento, sobre processo, sobre transações, sobre movimentações financeiras. Vocês conseguem, nessa jornada, navegar nesse mesmo contexto. Se vocês colocarem isso para um cenário de vocês, vocês conseguem entender ou fazer uma analogia para o que vocês passam no dia a dia. Vocês conseguem tomar algum tipo de decisão para melhorar esse processo. Então, quanto mais você conseguir trazer conhecimento para isso, mais você conseguir trazer algum tipo de comportamento que integre a esse tipo de análise, essa jornada, pode facilitar você tomar melhores decisões. Tá? Isso puxa o gancho para a gente falar de Machine Learning, que é basicamente a gente entender o comportamento, entender padrões
desses nossos dados. E aí, esses dados todos navegando em cima desses 5 elementos da jornada que nós apresentamos agora há pouco. Quando eu falo de Machine Learning, e aí tem uma tirinha do Gilbert aqui que é bem interessante para isso, fala, porra, a internet está mandando eu pular de base jump lá da ISS, né, da International Space Station. O que ela está querendo me matar? Não. Ela só está vendo o seu hábito meio bizarro e está querendo te sugerir algumas outras coisas bizarras. Por que isso funciona? Ou por que isso acontece? Quando a gente fala, basicamente, de Machine Learning, a gente está falando de tentar reconhecer padrões e tentar melhorar cada vez mais a usabilidade do nosso usuário ou a interação do nosso usuário com o nosso aplicativo, com o nosso serviço, com o nosso produto. Quando a gente reconhece o padrão, a forma com que isso acontece, facilita para que a gente possa melhorar essa interação. Pode ser que uma recomendação seja um ponto bom. Pode ser que uma recomendação não seja a coisa mais interessante para aquele meu cliente. Talvez seja fazer uma venda mais apropriada, ou quero fazer uma recomendação de produto, só que eu não quero vender o produto, eu quero talvez entregar para ele qual seria uma possibilidade de empréstimo ou de valores que ele pode consumir mensalmente baseado no comportamento que ele tem. Eu olho um certo comportamento, uma certa pessoa, um certo indivíduo, consigo identificar que ele tem consumos peculiares, consumos muito não tradicionais ou muito personificados, e falo, olha, esse indivíduo talvez queira ter um empréstimo ou queira ter uma facilidade de pagamento em um determinado conjunto de elementos que podem fazê-lo comprar mais ou menos. Obviamente, querer comprar mais, né, para ele gastar mais dinheiro. Mas é isso que a gente consegue fazer. A gente consegue prever essas coisas ou tentar predizer isso. Quando a gente fala de predizer algo, a gente está dizendo algo antes que ele aconteça. Pré-dizer ou predizer alguma coisa. Isso é muito comum. Isso é o que a gente faz no dia a dia com soluções de Machine Learning. Para isso, a gente volta naquele primeiro quadradinho, naquele primeiro elemento daquela jornada de dados, que é o dado, a aquisição. O que vocês entendem hoje como sendo possibilidades ou sendo ideias do que a gente possa ter como fontes de dados? Quando eu falo de fonte de dados, não estou falando apenas de um banco de dados transacional, um SQL Server, um Oracle DB2, um MySQL, Postgres, qualquer coisa assim. Eu posso dizer para vocês que um sensor lá na maquininha, ele é um captador de sinal, é um captador de dados. A partir daqueles dados eu consigo tomar algumas decisões. Eu consigo identificar qual é o período do dia que eu tenho mais venda, qual o período do dia que eu tenho menos venda, qual região da cidade eu tenho mais transações, qual é a temperatura da região da cidade que eu tenho mais venda de determinados tipos de produtos. Eu consigo identificar esse tipo de coisa. Se a gente tiver esses dados, a gente consegue identificar e consegue trabalhar em cima disso. Quando a gente olha para cá e começa a pensar na questão da aquisição do dado, isso é muito importante, porque essa aquisição vai fazer com que a gente resolva os determinados problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Depois que a gente monta, ou que a gente faz a coleta dos dados, é quase que uma receitinha de bolo. A gente decide como que a gente vai interagir com esse dado. A gente vai montar os nossos modelos preditivos para poder responder às perguntas que são feitas pela área de negócio. Então a área de negócio chega e fala, olha, eu quero recomendar um produto novo para essas pessoas, eu quero aumentar o ticket médio de venda dessas pessoas, eu quero fazer com que elas consumam mais produtos, eu quero fazer com que elas tenham o crédito liberado, caso elas solicitem um empréstimo, de forma mais rápida. Eu quero melhorar essa interação com a minha pessoa. Eu quero melhorar a interação entre o meu cliente e o meu serviço, o meu produto. Isso é o que a gente faz com o modelo de Machine Learning. A gente reconhece o padrão comportamental daquele dado e consegue acelerar esse processo, escalando isso de uma forma brutal. E aí entra nessa questão do Machine Learning, né, da escolha desses modelos, eu preciso saber o que eu vou fazer. Não é simplesmente chegar e falar, eu ouvi dizer que rede neural... Vamos lá, quem aqui já ouviu falar de rede neural? Não, levanta de verdade a mão. Já tem uma grande parte de vocês ouviu falar de rede neural. Tá, rede bayesiana. Bem menos. Um ponto importante, nem tudo se resolve com rede neural. Apesar da rede neural ser o hype, tá todo mundo falando de Deep Learning, né? Deep Learning agora é a bola da vez, tudo, a inteligência artificial com Deep Learning. Cara, nem sempre isso vai ser a nossa solução do problema. Talvez uma rede bayesiana resolva uma regressão logística. Regressão logística, alguém já ouviu falar aqui? É mais do que rede bayesiana, mas é bem menos do que rede neural. Isso é bom? Então, assim,
Não tem bala de prata. Isso é uma outra mensagem super importante para vocês. Não existe bala de prata. O que a gente resolve, ou a necessidade que nós temos para resolver um certo problema, ela tem que ser customizada e tem que ver se aquele algoritmo resolve o problema. A gente não pode resolver o problema baseado no algoritmo que a gente quer. A gente tem que resolver o problema, ponto. O algoritmo ou o método que a gente vai desenvolver para isso, ele tem que se adaptar ao nosso problema. Talvez os nossos dados não sejam dados que sejam possíveis de resolver o problema com uma rede neural. Talvez eu tenha que usar uma rede bayesiana, uma regressão, um clustering, fazer uma detecção de anomalia. Não sei, vai depender do meu problema. Tá? Então, se alguma empresa algum dia vier para você e falar, tem uma solução de rede neural que resolve o seu problema. No mínimo, desconfie. Tá? Menos se for a Lambda pode. Outras empresas desconfiem. Então, é uma coisa importante para vocês deixarem guardadinho aí ficar com a pulga atrás da orelha. E no final, você vai consumir esses dados. A gente vai coletar aquela informação, coletar os dados de algum lugar, montar um modelo, montar a nossa análise e entregar isso para algum lugar. Essa entrega para algum lugar é onde a gente vai fazer. Putz, eu quero fazer isso aqui em tempo real, quero fazer isso aqui em batch, né, fazer em lote para trabalhar ali junto ao meu Analytics. Quero trabalhar com isso aqui de uma forma que ele simplesmente processa o que tem que processar e armazena no disco, armazena em algum banco. A gente decide. Tá? Isso aqui é muito importante porque esses 3 passos que a gente tem, entrada, algoritmo e saída, ela representa quase que 95%, 96% dos processos de machine learning, processos de inteligência artificial que nós temos dentro das empresas. Tá? Por que isso acontece? Porque é muito comum o fluxo ser nessa linha, nesse caminho. A gente não tem muita variação disso. A gente sempre parte do dado, monta um modelo para fazer algum tipo de análise e entrega o resultado, ponto. Né? E a escolha do algoritmo entra em como que a gente pode ou não decidir o melhor algoritmo para aquele tipo de problema. Aqui eu trouxe alguns tipos de grupos possíveis para trabalhar com mineração de dados, trabalhar com machine learning, enfim, inteligência artificial e por aí vai. O primeiro grupo daqui, classificação, ele faz parte do que a gente chama de aprendizado de máquina supervisionado. O que é isso? Eu quero agrupar elementos, eu quero identificar grupos de elementos, e esses grupos de elementos, eles são categóricos, ou eles possuem uma característica de a variável que eu estou buscando como alvo, ou o elemento que eu estou buscando como alvo, ele é um elemento texto, ou ele é um elemento não numérico. Quando eu falo de classificação, é bem comum. Por exemplo, quero pegar as pessoas que estão aqui dentro, identificar, talvez, se usam óculos ou não usam óculos. Vamos pensar que isso fosse um problema sério e eu precisasse resolver isso aqui para a minha empresa. Se eu fosse identificar quem usa óculos e quem não usa, eu teria 2 variáveis apenas, 2 saídas. Sim ou não. Né? Uma classificação binária nesse sentido. Então, quando eu classifico isso, eu consigo identificar qual que é o percentual de pessoas que usam óculos e o percentual de pessoas que não usam. Variável binária é uma classificação, 2 elementos, eu sei os grupos que essas pessoas fazem parte. Usa óculos ou não usa óculos. Aqui eu tenho um público bem plural, ele é bem segmentado. Então tem bastante gente que usa, bastante gente que não usa óculos. Se eu quisesse fazer alguma campanha de marketing usando esse público aqui, eu ia ter uma representação factível para a minha realidade de como que isso está acontecendo. Mas imagina se eu fosse uma empresa de óculos e quisesse também identificar ou fazer uma classificação para identificar o percentual de pessoas que usam ou que deveriam usar óculos no país. Se eu olhar esse mesmo público aqui, eu vou ter um número que vai ter lá a representatividade, qual que é a prevalência dentro desses meus elementos de pessoas que usam óculos. Só que se esse número não agradar o pessoal de marketing dessa empresa? O que acontece? Além do cara ficar bravo, ele vai falar que a pesquisa está errada, a pesquisa está ruim, e o time de marketing não vai querer apresentar aquele dado para o mercado. O que é muito comum de acontecer? Algumas empresas, elas criam um viés em cima do dado. Então, na hora de fazer a coleta, eles manipulam o dado para que o dado possa responder o que eles precisam. Isso é errado. Bom, sei lá, na minha concepção e no time que eu trabalho, isso aqui é totalmente errado. A gente não faz esse tipo de coisa e a gente briga para que isso não aconteça. Porque você está manipulando o dado, você não está representando uma verdade em cima daquilo. Apesar daquela verdade ser uma verdade manipulada. Por exemplo,
Eles saem numa porta de um oftalmologista e começam a pesquisar, você precisa usar óculos ou não precisa? Você precisa ou não precisa? A prevalência de uso de óculos vai ser muito maior. De um certo prisma que você olhar para isso aí, essa resposta não está errada, ela está certa. O problema é, ela está enviesada. Ela vai responder o que você quer, talvez você não tenha uma resposta do mercado equivalente ao que aquela realidade representa. Você está manipulando o dado para te agradar, tá? Isso pode acontecer, não é uma coisa saudável, mas isso pode acontecer. Isso a gente está falando em classificação binária. Quando eu parto para uma classificação multiclasses, eu não tenho apenas duas saídas, eu tenho N possibilidades, ou N saídas possíveis naquela minha variável. Quando a gente fala de classificar isso com multiclasses, imagina que eu quero pegar, por exemplo, a cor da camiseta, ou a cor da vestimenta superior de vocês. Tem gente que está com azul, preto, rosa, vermelho, laranja, amarelo, enfim, um monte de cores. Isso não tem apenas duas saídas, não é usar óculos sim ou não. Eu tenho N possibilidades, e são possibilidades conhecidas. São valores categóricos, né, valores de texto, que eu consigo identificar e trabalhar em cima deles. Quando eu precisar analisar esse tipo de coisa, eu parto para uma classificação que a gente chama de classificação multiclasse, e faz parte desse conjunto de elementos do aprendizado de máquina supervisionado. Se eu não quiser olhar apenas para valores categóricos, ou quiser começar a olhar para o valor numérico, do tipo, olha, dado esse comportamento desse cliente ou desses clientes, eu quero falar qual seria um possível número ou um possível valor monetário que esse indivíduo teria de crédito já liberado, ou crédito já pré-aprovado para as operações financeiras dele. Eu paro de usar isso como classificador, porque ele não é um classificador. Eu não vou falar assim, olha, eu tenho 50 pessoas que estão com R$ 150,12 de valor pré-aprovado, eu tenho mais 200 pessoas que estão com R$ 200,05. Não, você não tem uma classificação para esse elemento. O que você tem é um processo de regressão, que é o segundo quadradinho da nossa classe, do nosso elemento. Esse quadradinho de regressão, ele nos mostra, ou ele nos ajuda a predizer valores numéricos. Então, eu quero estimar o valor de uma casa, eu quero estimar um valor de quanto que eu posso liberar de crédito pré-aprovado, eu quero estimar qual seria a idade dos meus clientes, dados certos comportamentos, quero estimar alguma coisa, a gente usa esse tipo de comportamento, esse tipo de algoritmo, que são algoritmos de regressão. Esses dois fazem parte do que a gente chama de aprendizado de máquina supervisionado. E aí eu venho para cá para o clustering. Clustering e sistemas de recomendação, eles são algoritmos que a gente chama de aprendizado de máquina não supervisionado, porque eu não tenho uma variável target para ele. Por exemplo, vamos pegar clustering. Quando vocês precisam segmentar clientes, vocês devem ter algumas ideias de quais são as variáveis ou quais são os valores que podem influenciar naquela categorização do cliente. Mas não necessariamente você sabe que grupo que aquele cliente faz parte. Quando você olha para esse cenário e fala, olha, eu quero identificar aqui a partir do ticket médio, localização, idade, sexo, sei lá, quantidade de compras no mês, quantidade de ativações que ele faz por transação, qualquer dessas variáveis, você coloca tudo isso num balaio, mistura tudo e fala, encontra as similaridades. O algoritmo sai calculando as similaridades entre essas variáveis todas e cria para a gente alguns grupos. E aí a gente vai olhar esse grupo e falar, olha, este grupo aqui que tem pouco ticket médio, ou ticket médio até, sei lá, R$100, e faz 10 compras no mês, ele faz parte de um grupo. Este outro conjunto de indivíduos que possuem 15 transações por mês, mas com ticket médio de R$500 cada uma dessas transações, eles fazem parte de outro grupo. Você, como analisador do algoritmo, vai identificar e criar o rótulo para aqueles indivíduos, para aqueles grupos. Então, vai pegar o primeiro grupo que tinha 10 transações de R$150, vai falar, olha, esse cara aqui faz parte do grupo, sei lá, A. Este outro conjunto de indivíduos faz parte do grupo B. Esse outro faz parte do grupo C. E aí você começa a ter análises específicas em cada um desses grupos para identificar qual seria um possível tipo de comportamento, quais seriam possíveis sugestões ou recomendações de produtos para que eles consumam, porque eles têm um padrão de similaridade entre si, né? E aí passa para esse segundo elemento, que seria a parte da recomendação. Eu posso olhar, por exemplo, para esses grupos, identificar esses padrões de comportamento e falar assim, olha,
Você que mora em Alphaville, gasta por mês aqui mais de R$ 5.000 e comprou, sei lá, um vinho francês no último mês. Eu posso olhar quais foram as compras, o que eu tive de prevalência desse tipo de comportamento nos meus dados e olhar que 80% comprou o vinho francês e também comprou um queijo. E eu vejo que 20% não comprou aquele queijo. O que eu posso fazer? Posso recomendar, eu posso sugerir a esse cliente que não comprou o queijo, que ele compre aquele queijo. Porque eu tive 80% de um padrão de comportamento de pessoas similares a ele, de indivíduos similares a ele, que fizeram aquela compra em conjunto. Então, existe uma chance muito grande daquele indivíduo também querer o queijo. Mas talvez ele nem saiba que aquele queijo existe. Mas quando ele comprar o queijo, vai ornar com o vinho que ele comprou e ele vai consumir aquilo de novo. Então existe esse tipo de técnica. Isso por trás são algoritmos e mais algoritmos. Não tem um palumpa vendendo, putz, o cara comprou o vinho, vende o queijo. Não, não é assim. É um cálculo, é uma equação matemática por trás, como tudo isso que a gente está falando. Tudo isso é baseado em matemática. Tudo isso é baseado em validações estatísticas que nos representam esses cenários, tá? Então, quando a gente pensa para isso, a gente olha para cá, a gente tem que entender o que a gente quer fazer. Por isso que eu estou falando que rede neural não é a única solução, não é uma bala de prata. Rede neural ajuda a gente nisso aqui, classificação e regressão. Quando eu quero criar uma recomendação, criar um ambiente de clustering, não vou usar rede neural, não faz parte. Não é para isso que foi feito. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Detecção de anomalias. Imagina o comportamento que eu tenho de um determinado conjunto de indivíduos conhecidos. Por exemplo, sei lá, eu sou estudante universitário, tenho 20 anos, tenho uma renda de, sei lá, a média de uma renda dessa é de, sei lá, 2 salários mínimos. Estou chutando, tá? Não tenho a menor ideia qual seria. E aí chega um novo estudante de 20 anos, estudante universitário, falando que a renda dele é de 10 salários mínimos. Pô, esse cara está muito fora da curva, ele está muito diferente. Só que isso aqui não é uma fraude até que a gente detecte uma fraude, isso é uma anomalia. Ele pode sim ser um estudante de 20 anos que tem uma renda de 10 salários mínimos. Pode acontecer. Não é comum, mas pode. Isso aqui, quando a gente olha em processos de detecção de anomalias, o que a gente espera encontrar é que um conjunto de dados esteja dentro daquele bloco principal. Então, 98%, 99% dos estudantes de 20 anos recebem até 2 salários mínimos. Algum estudante que variar muito desse valor, eu posso gerar um alerta e falar, opa, olha só, temos uma anomalia. Temos um processo que é anômalo ao que é esperado, um processo que é divergente disso. E aí, uma interação humana, talvez, vá lá, analise aqueles documentos, analise os dados e fala, opa, de fato, isso aqui é uma fraude, vamos bloquear a venda, vamos negativar isso aqui. Ou não, olha só, aqui tem um documento comprobatório falando que ele é realmente um estudante de 20 anos que tem uma renda de 10 salários mínimos. Então libera o processo, segue a vida. Isso pode acontecer. Tá? E algoritmos bem inspirados, a gente está falando aqui, algoritmos, por exemplo, com simulação de neurônios, simulação de o cérebro artificial baseado no cérebro biológico, algoritmos genéticos, simuladores de época, você tem algumas outras iterações que talvez para cá, para o nosso cenário, não seja o melhor exemplo para trazer, mas também fazem parte desses processos. Tá? E aí vai depender do que a gente estiver trabalhando para poder gerar uma colônia de algum tipo de indivíduo e ver qual que é o comportamento disso depois de 10 épocas, depois de 15 épocas, e ver se a gente consegue chegar até algum cenário hipotético. Pessoal, até aqui está claro para vocês o que a gente está falando? Alguém já tem ideia de como separar o que é um algoritmo de machine learning de um hidrante? Está claro para vocês? A gente pode até colocar sensor no hidrante e começar a analisar dado dele. Medir a passagem da água, quando que é aberto, quando que não é. Mas enfim, então a ideia disso daqui, a gente olhar para esses cenários, começar a pensar como que a gente pode interagir com esses algoritmos, a gente tem que se perguntar se talvez a análise do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, ela seja realmente necessária. Né? Por exemplo, o processo de regressão logística. Regressão logística ela trabalha com intervalos normalizados entre 0 e 1.
Tá? Esse é o valor que a gente busca. Aqui dentro, eu tenho um conjunto que foi coletado através de um equipamento, um Arduino, custa R$100, a montagem disso aqui inteira. Um Arduino que pega a temperatura de um determinado momento de uma máquina e ela mostra para mim se aquela máquina está funcionando ou não de acordo com aquelas temperaturas. Então aqui embaixo eu tenho o 0 e o 1, aqui em cima, onde eu tenho no eixo Y, né, no meu eixo vertical, o funcionamento da máquina, qual que é a chance dela quebrar, chance 0 ou chance 1, sendo que 0 a máquina está operando e 1 a máquina está quebrada. E embaixo no meu eixo horizontal eu tenho a temperatura de operação daquela máquina. Tá? Isso aqui são valores hipotéticos, valores que a gente trouxe através de um simulador. E aqui ele está espalhado no meu eixo Y entre menos 2 e 2 e entre 0.8 e 1.2, só para ele ficar um pouco mais esparso e visualmente mais agradável. Mas o dado real, ele é flat aqui no 0 e ele é flat aqui no 1. Tá? Ele é achatadinho, como se fosse apenas uma linha em cada dos dois lados. O que vocês entendem por aqui? Existe um momento 0 e um momento 1, onde o 0 não quebra e o 1 quebra a máquina. E aqui a temperatura. O que vocês conseguem entender de um dado desse? Alguém chuta alguma coisa? Existe uma correlação entre a temperatura e a chance de quebra. Boa. E esse período aqui, esse limbo, onde eu tenho temperaturas entre mais ou menos 25 até 38 graus que a máquina quebra e a máquina não quebra. E aí? Aqui nesse caso eu estou trabalhando apenas com um processo de estimação de quebra da minha máquina, que eu posso trabalhar dependendo de um threshold que eu defina. Eu posso, olha, existe a chance de quebra sim ou não, uma classificação binária, mas eu vou pegar aqui apenas para o lado da regressão, né, o lado da estimação dessa chance para falar qual que é o percentual de chance dessa máquina quebrar ou não. Num cenário como esse, eu poderia vir aqui e falar assim, beleza, traço uma reta aqui, qualquer coisa abaixo dessa reta quebra, qualquer coisa acima dessa reta ela quebraria, certo? Poderia ser uma classificação linearmente separável. Resolve? Resolve. Só que ela não responde a minha pergunta. E se eu fizesse o contrário, criasse uma linha que atendesse melhor a essa minha análise, talvez, uma linha reta, né? Talvez ela também não respondesse necessariamente da forma como eu preciso. A qualidade da minha resposta, a qualidade do meu dado, talvez não atenda esse cenário. Por isso é importante a gente saber e ter domínio do assunto que a gente está tentando resolver o problema. A área de negócio é extremamente importante para isso. A área de negócio é fundamental para que a gente fale, olha, dado esse comportamento aqui, o que se espera que o algoritmo resolva? O que se espera que a gente consiga responder de forma automatizada para um negócio desse? Né? Então, olha só, como que vocês imaginam a gente resolver o problema aqui desse limbo, dessa área alaranjada aqui? A gente pode trabalhar com um algoritmo de regressão, né, de estimação, usando uma regressão logística. O processo de regressão logística, pela equação do que a gente trabalha, ela cria para a gente uma curva que é chamada de sigmoide. Essa curva sigmoide tem o formato de S, que ela pega os elementos do nível mais inferior e até o nível mais superior, com uma suavidade entre essa inclinação, que é mais ou menos esse S laranja que está feito aqui na tela. Esse S ele ajuda a gente a ter uma suavização entre os elementos que quebram e não quebram naquele limbo que nós tínhamos. Então, se a gente olhar, ele começa a subir mais ou menos aqui, onde eu tenho o início dos elementos que não quebram, e ele para de subir mais ou menos aqui onde eu tenho o final do elemento que quebra, ou que não quebra. Então ele tem uma suavidade para fazer isso. Isso aqui pode ser usado dentro de redes neurais para fazer o que a gente chama de função de ativação. Existem dentro de redes neurais funções de ativação que usam regressões logísticas, existem funções de step, que aí isso aqui seria linear, né? Então ele seria reto aqui em cima, ele seria reto paralelo ao meu eixo Y, e seria aqui de novo paralelo ao eixo X. Então eu não teria essa suavização, não seria um ângulo suave, seria um ângulo reto.
Isso daqui ajuda a gente a predizer, por exemplo, qual seria a chance de quebra da máquina dadas essas temperaturas. Então, se eu estou coletando o meu dado, fazendo a coleta disso em tempo real, e falo, olha, a temperatura nesse instante é 22 graus. Qual é a chance de quebra da máquina? A chance de quebra da máquina, dado esse comportamento, é de apenas 4%. Porque ele bate aqui e fala, opa, dentro dessa curva laranja, dessa curva sigmoide, aonde que, dado a temperatura de 22 graus, qual é a chance, olhando para o meu eixo Y, dessa máquina quebrar? E aí o que eu faço? Eu subo uma reta paralela ao eixo Y, do meu eixo X até o elemento da reta, e cruzo ela paralela ao eixo X, até que ela toque o meu eixo Y. Basicamente, ele vai subir daqui do eixo X até a reta, vai trazer para o Y, vai falar qual é a chance de quebra. E aí você tem para 22, para 28, 31, 35 graus. Quanto mais você aumenta, mais a chance dessa máquina quebrar. Porque é como o algoritmo foi desenvolvido para isso. E aqui a gente tem uma ideia de como trabalhar com isso em tempo real. Isso aqui eu posso, dado aquele determinado comportamento no meu cenário, começar a fazer isso em tempo real. Lembra a sua maquininha lá, que fica no ponto de venda, que você consegue coletar diversos dados, diversas informações do produto e da venda que você está fazendo? Você pode jogar isso para cá e tentar analisar algumas coisas. Aí eu não sei, dentro do que é legalmente possível fazer, o que vocês podem trazer de dados ou não, mas isso daí com o time jurídico, o time de legal de vocês, esses caras resolvem o problema. Não é o meu problema aqui, é outro. Então, olha só, eu posso pegar isso, pegar o meu dispositivo lá, no caso, a plaquinha, jogo isso dentro de um determinado gateway, não um gateway da Braspac, mas um gateway de saída para a internet, jogo nesse gateway, e aí do gateway eu mando para algum lugar para fazer meu processo de coleta. Nesse caso, estou colocando isso em um barramento. Aqui eu estou usando o ambiente Microsoft porque é o que eu conheço, é o que eu sei trabalhar. Mas se eu quisesse ir para um ambiente open source, poderia jogar aqui um Kafka, um Flume, um Hive, um Pig. Tem um monte de oportunidade para trabalhar em cima do ambiente Hadoop /Spark. Tá? Então, olhando para cá, eu trago isso para um elemento de barramento, que ele vai receber esses dados e vai enviar para algum lugar. Esse algum lugar que ele vai enviar é para o meu processo de Stream Analytics, ou ASA, né? Azure Stream Analytics. Esse processo de streaming, ele vai pegar esse dado e vai jogar para alguma saída. Né? Ele vai fazer um processamento, um pré-processamento, e vai levar isso para alguma saída. Essa saída que a gente está falando, no meu caso, eu jogo isso para uma ferramenta de visualização em tempo real, mais o armazenamento desse dado. Por que eu jogo isso no meu armazenamento também, sendo que eu já estou mandando isso para tempo real? Para que eu possa pegar dentro desse meu armazenamento e montar o meu modelo de machine learning. Esse modelo de machine learning, a partir do momento que ele está funcional para mim, que eu já validei, já testei, já falei, olha, ele responde o que eu preciso, eu posso levá-lo também para dentro do meu ambiente de visualização em tempo real e para o meu Stream Analytics. Por quê? Porque eu quero dizer, olha, nesse momento, este dado que você está trazendo para mim, ele está dando uma chance de quebra da máquina de X% em tempo real. Eu poderia pegar, sei lá, olha, qual que é o peso da bobina de papel que está dentro da maquininha e predizer a chance dela quebrar no meio do período de pico, dado a quantidade de transações que você tem no dia. Achei uma possibilidade para vocês aí. Negócio, hein? Olha só, eu consigo predizer esse tipo de coisa. Ah, puta, é ridículo. Cara, mas se no meio de uma transação, imagina o Dia das Mães lá numa, sei lá, numa loja que vende chocolate, sei lá, coisas que as mães gostam, flores, enfim. A gente pega e para a operação por 2 minutos para trocar a bobina da maquininha. Porra, pode ser que eu perca um monte de dinheiro nisso. Agora imagine isso escalável para o país inteiro. Não é? Então, tem algumas coisas que a gente pode pensar com relação a isso. E aqui está um exemplo de como funciona essa montagem que a gente colocou ali para gerar esses dados. É um dado de exemplo. Cara, é um Arduino Uno, que custa R$80. Um DHT11, que pega a umidade e temperatura. E um relé de 5 volts, que custa 12. Isso aqui deve custar uns 3 ou 4 reais. Então, com menos de 100 reais, você monta uma brincadeira dessa que manda esses dados para
para aquele sistema todo e consegue fazer uma coleta de temperatura ali, começar a brincar com essas cositas, né? E aqui tem um exemplo de como que ficaria um dashboard desse em tempo real. Aqui é um simulador, né, que tem essa geração de temperatura do que a gente está falando. Aqui ele está coletando dado com pouca temperatura. E aqui em cima, mostrando a temperatura mais elevada. Essa temperatura elevada, ele mostra a chance de quebra e qual que é a temperatura que ele está coletando naquele momento. Então, integrado a toda aquela arquitetura mostrada agora há pouco, isso aqui é uma saída, que usa um algoritmo, que é o algoritmo de regressão logística, que pode nos ajudar a fazer essa inferência de quebra da máquina, dado aquele comportamento. E aí façam essa mudança. Não a chance de quebra da máquina, mas a chance da máquina acabar o papel da bobina durante um pico de venda. E aí cada loja vai ter um pico de venda. Então, na hora que eu estiver fazendo essa análise, eu tenho que escalar isso para cada loja. Ele tem que ser escalável, tem que ser generalista a ponto de conseguir predizer isso, mas a resposta tem que ser personificada. É o mesmo processo que nós temos lá com a recomendação. Eu tenho que ter um algoritmo que recomenda qual é o queijo que aquela pessoa vai consumir. Aquilo tem que ser genérico. Pode ser o queijo, pode ser o tipo da cerveja, pode ser qual que vai ser a carne. Só que essa generalização funciona para o meu processo. Mas na hora de eu recomendar isso, eu recomendo personificado. Eu, Diego Nogari, recebo a recomendação da cerveja tal pelo meu padrão de consumo. Apesar disso ter sido feito de uma forma genérica para atender a todos nós. Tá? Como todo mundo levantou a mão, a gente está falando de algoritmos conhecidos, todo mundo levantou a mão falando que conhecia rede neural, acho que vale a pena a gente tentar aprofundar algumas coisas com isso, porque não é só uma bala de prata, não é só, adiciona uma camada nova na rede neural que ela funciona melhor. Não é bem assim. Vamos lá, a ideia disso é a gente fazer uma simulação matemática para que a gente represente um neurônio, um cérebro biológico a partir de uma representação matemática e computacional, né? Esse neurônio, essa representação biológica que a gente tem aqui, nesse caso é um neurônio, ela tem alguns elementos, como o corpo neural ou a soma, dependendo da literatura que a gente está analisando. A gente tem o dendrito e temos os axônios. Quando a gente vai para uma rede neural artificial, o comportamento é muito similar. Nós temos ali no nosso corpo neural, né? Temos o terminal do axônio e temos o dendrito. Essas ligações, né, da mesma forma que a gente tem isso com o neurônio biológico, eu posso ter isso com o meu neurônio artificial. Eu posso ter a saída de um axônio, do terminal do axônio, ligado ao novo dendrito. E assim ele monta para a gente a tal da rede neural. Isso aqui está na hype, né? Isso aqui está em momento agora, todo mundo falando. Vocês têm ideia de quando que isso aqui começou a ser estudado? 50, 40. 42, dois pesquisadores, o Pius e o Mac... Puta, fugiu o nome do cara. Bom, enfim. Em 42, os caras começaram a fazer as primeiras simulações matemáticas de uma representação de um neurônio biológico para a área computacional. Em 58, o Rosenblatt montou o Perceptron, que ele resolvia problemas linearmente separáveis. A gente está falando de 60 anos de tecnologia, que entrou no hype agora. Houve um hiato aqui dentro, no final da década de 80, começo da década de 90, que não tinha muita aplicação a não ser acadêmica para isso. Enfim, foi essa pelo menos a desculpa para a gente não usar rede neural nessa época, ou parar com os estudos em cima disso. Mas a gente não tinha muita aplicabilidade comercial. Hoje, tudo que se fala é Deep Learning, Deep Learning, Deep Learning. Deep Learning começou a sair alguns materiais disso em 98, tá? Também não é uma coisa tão recente. É recente dado a nossa história, mas olhando para cá, a gente está falando já de quase 20 anos de tecnologia para chegar no que a gente está fazendo hoje. Basicamente, o que a gente tem aqui nesse neurônio é uma equação de soma. Basicamente, são operações básicas de soma e multiplicação, né? Então, a gente olha e fala, cara, que animal, trabalhar com neurônio, trabalhar com uma rede neural. Cara, quantia de mais e vezes. Não é nada muito absurdo.
Só que quando a gente fala isso aqui, obviamente, a gente valoriza um monte, putz, os acadêmicos fazem um monte de trabalho em cima disso. Falei. Só equações lineares? Só linear. Isso aqui é o Perceptron de Rosenblatt. Isso aqui resolve um problema linearmente separável. Mas só lineares. Esse aqui é só linear. Tá, mas existe não lineares. Existem não lineares. A gente está falando, por exemplo, de... Eu vou mostrar alguns outros exemplos de rede neural mais para frente. Que a gente tem rede neural recursiva, convolucional... Pô, tem um monte, cara. Eu fiz um levantamento recente lá na instituição, lá no ensino, que a gente levantou 26 tipos de redes neurais que têm aplicações até hoje, desde de Rosenblatt até agora. Tá? Depois, se você quiser, depois você me manda um e-mail que eu consigo te passar todos os links com esses materiais. Tá? Mas, basicamente, olha só. Aqui, resolvendo um problema linearmente separável, que é o meu perceptron, né, que é o problema de um único neurônio, é uma equação simples, mais e vezes. A gente mata esse tipo de solução. Essa equação resolve problemas como esse. Problemas que são linearmente separáveis. Se eu observar esse meu conjunto de dados aqui, eu tenho 3 pontos laranja e um ponto azul. Né? Esse ponto azul, se eu quiser isolá-lo, linearmente eu consigo separá-lo e ele resolve o meu problema. Esse processo de Rosenblatt, ele consegue usar isso. O Perceptron de Rosenblatt resolve esse problema. Só que, e se eu tiver aqui um problema como esse? Que é um problema que eu tenho laranjas desse lado e o roxinho aqui desse lado. Eu não consigo resolver ele com um problema único, ou um único neurônio linearmente separável. Eu acabo trabalhando com um conjunto de neurônio, que aí entra uma tal da MLP, Multilayer Perceptron, que a gente começa a colocar algumas outras camadas de neurônios nesse processo, para que em conjunto ele consiga separar e chegar num elemento como esse. Opa, olha só, consegui fazer a separação desses dados. Nesse cenário aqui, os dois me trabalham com classificação binária. É azul ou não é azul, é laranja ou não é laranja. 2 classificações apenas. Tá? E para isso eu posso... Ficou bem difícil de ver aqui. Mas aqui eu consigo olhar um cenário como esse que tem várias dessas camadas. Deixa eu dar um zoom numa delas aqui. Talvez fique um pouco mais simples. Acho que dá para ver, né, agora. Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns elementos que nessa minha rede neural. Uma rede neural super simples, com uma base aberta. Vocês conseguem usar isso aqui de uma forma muito tranquila. Que é, eu tenho 150 observações ou 150 registros que tem 5 variáveis apenas. Eu tenho a largura da minha pétala e tamanho da minha pétala, a largura e altura da pétala e largura e altura da sépala, que são informações da íris, que é um tipo de, se não me engano, de lírio. Então eu tenho essas entradas, largura e altura de cada um desses elementos da pétala e da sépala, e a saída, qual é o tipo ou qual é a espécie daquela minha planta, daquela minha flor. Dado essa combinação de comportamento, ele faz esse emaranhado, essa teia de valores ou essa rede neural aqui e devolve, ó, essa é setosa, essa é verticolor e essa é virginica. Por que eu trouxe aqui para cá? Esse modelo, que eu tenho 2 camadas de neurônio intermediária, eu tenho aqui 5 neurônios na primeira e 4 neurônios na segunda camada, ele é um cenário que dentro deste comportamento, ele consegue classificar bem essas três espécies, esses 3 valores de saída. Talvez se eu adicionar novos elementos para cá, eu perca a qualidade, eu perca a eficiência desse meu algoritmo. Porra, mas não mudou, continuam sendo 4 entradas e uma saída, né? Ou uma possibilidade de saída. Por que muda a performance disso? Porque a performance começa a ficar degradada. Porque isso aqui é baseado em dados. Se esses dados da minha entrada aqui, por exemplo, da minha primeira variável, começar a ficar ruim, ou o dado começar a vir de uma forma não correta, ou mudou o conceito, eu não meço mais por centímetros, eu meço por polegada. Cara, mudou completamente o algoritmo. O resultado vai ficar ruim, porque ele está acostumado, ele foi treinado para responder um certo comportamento, e está vindo outro. O que a gente faz nesse momento? Volta, treina, reprocessa o meu modelo, valida o quanto que ele consegue acertar ou não disso daqui, e a partir desses acertos,
consegue acelerar ou melhorar. E talvez, fala, putz, agora que eu preciso classificar, dado essas 4 entradas aqui, classificar o meu elemento, vou continuar com rede neural? Talvez não. Talvez a performance com algum outro algoritmo seja mais performática do que a minha rede neural. Tá? É importante a gente ter isso em mente e voltar àquele ponto. Rede neural não é bala de prata. Respondendo o seu ponto sobre somente problemas linearmente separáveis, aqui nesse site do Asimov Institute tem aquelas 26 que eu comentei com você. Aqui tem o link. Você procurar por Neural Network Zoo, você encontra esse material aqui. E aqui ele mostra algumas dessas redes neurais, se não me engano tem 26 aqui, que a gente levantou. A gente encontrou isso aqui lá numa pesquisa lá na faculdade. E a gente começou a olhar esses cenários. São 26 tipos de redes neurais diferentes. Cada uma delas resolve um tipo de problema diferente. Qual que a gente vai usar para o nosso problema? Não sei, vai depender. Vai depender do que eu preciso responder, do que minha área de negócio precisa, o que minha área de negócio espera como resultado. E aí a gente vai elaborar e vai trabalhar em cima dela. Porque aqui, cada uma delas vai ter um processo. Por exemplo, a rede LSTM. LSTM é a Long Short Term Memory. Trabalha muito bem para fazer reconhecimento de texto e geração de análise semântica e análise léxica. Né? Eu consigo ter variações léxicas baseadas numa análise semântica, usando uma certa ontologia baseada no que a gente está buscando, usa um cenário extremamente complexo, e eu consigo gerar frases, gerar elementos de texto a partir disso. É muito legal de fazer. Dá um trabalho gigantesco. As respostas ficam boas, dependendo do tempo que a gente tem de processamento. Mas dá trabalho. É diferente de uma rede neural, um perceptron de Rosenblatt, que em poucas linhas de código você implementa e entrega. Né? Então tem que tomar cuidado com alguns desses enredos. Boa. Falar um pouquinho de serviço cognitivo e inteligência artificial como serviço em nuvem. Né? Os grandes players, se a gente olhar agora, Microsoft, IBM, Google, Amazon, esses caras todos têm serviços que implementam a AI e serviço cognitivo. A grande maioria consegue receber imagens e fazer classificações de imagem, classificações dos elementos que tem naquela imagem, consegue trabalhar com processos de speech to text, text to speech, traduções, análise de sentimento. Puta, tem um monte de frente que esses players trabalham. Isso pode acelerar muito o nosso dia a dia do seguinte sentido. Eu preciso trabalhar, por exemplo, com a autenticação de 2 fatores no meu ambiente. A autenticação de 2 fatores, eu ter 2 formas de garantia que eu estou me autenticando ou que eu sou a pessoa que estou me autenticando. Não apenas uma senha, mas eu quero colocar a senha e a minha digital. Quero colocar a senha e uma biometria facial. Quero colocar a senha, receber um token no meu telefone, colocar esse token no lugar. Por quê? Para garantir mais segurança. E numa dessa, você quiser desenvolver isso com essa biometria facial, a gente consegue. E tem isso via serviço. Por que a gente consegue usar isso via serviço? Que eu acabei de falar, né, que não tem bala de prata, não tem serviço de machine learning de caixinha. Mas por que a gente consegue usar isso como serviço? Porque, por enquanto, a nossa face não muda tanto. A gente tem uma questão de evolução, uma questão aí de algumas centenas de milhares de anos para mudar o comportamento, mudar a nossa estrutura, mas a gente não tem essa variação tão rápida. Então, se eu pegar o rosto nosso, ele tem um certo padrão, né? Uma certa forma de existência que não vai mudar entre as nações, não vai mudar entre as pessoas. Então, a gente conseguiria usar uma autenticação desses 2 fatores para me dizer se aquela pessoa que está se autenticando ao serviço, ao produto, é ela mesma baseado em fotos que eu já tenho de histórico. Então, um desses serviços é o serviço de reconhecimento facial, que você pode simplesmente passar para ele uma imagem e ele te devolve algumas características daquela imagem. Nesse cenário aqui, eu peguei uma foto, mandei olhar, no caso o olho esquerdo, se você estiver do meu lado aqui vai ser o olho direito,
mas do lado de vocês o olho esquerdo dessa imagem. E eu falei, olha, reconhece isso para mim, me fala onde está o olho. Ele catou e botou para mim o olho. E aqui nessa outra imagem, eu mandei imprimir todos os outros pontos que ele consegue ter de coleta desses dados. Isso daqui, eu estou simplesmente usando um serviço, ó, pega essa imagem e me devolve os pontos. Eu poderia usar um outro serviço que é, pega essas duas imagens aqui, compara o quanto elas são iguais. Ele vai pegar, analisar alguns desses pontos, e vai falar, olha, essas duas imagens, elas são X% eu tenho X% de confiança que elas são da mesma pessoa. Por quê? Porque ele analisa um monte desses pontos e consegue tirar essas validações, né? Como que isso funciona? Através de, normalmente, para imagem, a gente usa rede neural convolucional para fazer esse tipo de processo com Deep Learning. Então ele pega um monte de exemplo de olho, recorta todos esses mega espacinhos dos olhos e vai segmentando. Fala, opa, isso aqui é um pedacinho dessa área do olho, isso daqui faz parte da íris, isso aqui faz parte da área central. Ele vai pegando um monte desses pedacinhos e entendendo. Quando ele roda isso no processo final, ele pega isso daqui tudo dentro daquela composição do rosto e consegue identificar cada um desses elementos. Faz isso para o olho esquerdo, para o olho direito, para o nariz, para a boca, para a orelha, para a sobrancelha, para tudo. Tá? Até que, se você montar um híbrido, então peguei aqui várias partes de elementos de pessoas, entrei no Google, peguei essas imagens e montei uma pessoa única. Isso daqui, se eu passar no meu algoritmo de validação, ele consegue pegar os valores. Porque ele não está pegando, ele não está querendo identificar, olha, esta pessoa é o Diego Nogari. Não é esse o serviço. O que eu estava pegando aqui nesses cenários é, me dá os pontos de análise desse rosto. Então ele pegou lá o que era olho, o que era nariz, o que era boca, sobrancelha e por aí vai. Ele não se pega ao detalhe de olhar, isso aqui é a pessoa tal, isso aqui é a pessoa tal, isso aqui é a pessoa tal. Simplesmente separa e identifica isso como serviço. Caso vocês tenham interesse em usar esses serviços cognitivos como alguma plataforma de saída ou de análise para vocês, fica a dica, dá uma olhada nesses caras, dá uma olhada nesses players, que talvez isso aqui acelere alguma coisa no processo de vocês. Beleza? Senhores, obrigado. Espero que tenha sido bom para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente vai ficar por aqui mais um tempo. À vontade. Valeu.